Qual o papel da sua fé desempenha em sua vida? Vai começar o aquecimento, eu quero ver geral. A fé ela é tudo. Você precisa da fé. A fé ela é um princípio ativo. O que é princípio ativo? Eu já falei, eu acho, né? Já. Então, princípio ativo, fé, ele é composto em várias situações. Muitas vezes a gente usa a fé. Isso é importante. Quer ver? O medo. O medo é a certeza. Ou seja, o medo é uma espécie de fé. Mas o medo é uma certeza de que aquilo pode acontecer. E geralmente, até mesmo nas escrituras sagradas, na Bíblia, tem lá, Jó fala assim, aquilo que eu temo me acontece. Entende? Então o medo é uma fé viva, porque essas emoções que nós emitimos, elas, se pudéssemos trabalhar uma explicação para a compreensão da mente humana, nós vamos utilizar tipo vibrações de megahertz, né, de rádio, uma estação, as ondas de estação. Então eu coloco ali a 99,9, eu vou me conectar com aquela rádio de Fernandópolis. Eu coloco 100,9, eu me conecto com aqui. Então, a fé é uma conexão, certo? E aí você faz o seguinte, quando você coloca ali aquela conexão no número correto, você conecta com ela. Mas não acontece da gente colocar 100,8, você escuta às vezes um chiado, o cara falou lá muito pouco, você nem compreende, ou seja, você não conectou direito. Então, muitas vezes quando a gente precisa utilizar a fé para nosso benefício, nós conecta 100,8, 100,5, não conecta direito. E aí quando a gente está com medo, a gente conecta 100,9. Então, geralmente, os medos têm a tendência maior daquilo que a gente teme acontecer na nossa vida do que aquilo que a gente cria. Porque aquela fé que a gente quer, não, amanhã vai dar tudo certo. Não, eu vou sair para vender hoje. Aí, quando se trata de venda, você vai, bate na porta de 1, 2, 3, 4, nada de vender, você já começa a perder a fé. Aquela vibração, aquela conexão já começa a sair fora do ar. E aí você começa... mesmo, Exatamente, você não emite sinal para fazer a conexão correta. Então, essas emoções, essas crenças, elas precisam estar na vibração correta para que aconteça. E a fé, ela é tudo. Você precisa estar ali com a fé conectada certinho para que aquilo realmente possa acontecer na sua vida. Certo. Se pudesse viver sua vida novamente, o que faria diferente? Talvez começar ali mais cedo, o quê? Se eu fazer tudo novamente? O que você faria de diferente? Começaria algo novo? Ou começaria ler mais cedo? Assim, empreender mais cedo? O que você iria começar? Então, é uma pergunta complexa. Por quê? Porque quando você entende o que é ser grato, quando você entende o que é ser grato, você começa a enxergar tudo que você tem e tudo que você se tornou como algo de grande valor. Então, por mais que eu fizesse qualquer outra coisa mais cedo ou deixasse de fazer qualquer outra coisa, eu não consigo entender como seria minha vida. E hoje eu tenho filhos, família, esposa, casa, carro, amigos, tudo que me atende, e eu sou grato por cada coisa dessas. Se eu teria um carro melhor ou não, o importante é que meu carro me levou em tantos os lugares. Meu carro me leva 10 mil quilômetros no mês trabalhando. Sou grato por ele. A minha esposa, os meus filhos. Então, o que poderia ter mudado? O que eu tive até agora me formou no que eu sou hoje. E esse momento de agora me gera muita gratidão. Então, eu não anseio ter essa segunda chance na vida para fazer algo diferente. Eu só agradeço que hoje eu ainda estou aqui. E da agora para frente eu posso, com toda essa bagagem, escrever uma história. Gratidão em si é um princípio ativo, né? Gratidão, ela tem seus inúmeros efeitos, né? Ótimo. Para completar um pouquinho mais essa pergunta, se você perdesse tudo que você tem na sua vida hoje e se tivesse apenas o seu conhecimento, o que você faria? Ainda bem que você falou isso, porque perder tudo... Tudo, esposa, tudo, filhos, nada, então, nem casa, só o seu conhecimento. É o seguinte, justamente é o que eu estou te falando, perder tudo e restar o conhecimento é justamente o conhecimento. Por quê? Isso aí é uma coisa que a gente não nos conhece. Nós não nos conhecemos. Falar de nós em situações que nós ainda não vivemos é ilusório.
Nós não podemos falar que, eu faria isso e faria aquilo. Não, você não sabe como você ia comportar em determinadas situações. Nós estamos falando de uma coisa muito séria, perder esposa, filhos, tudo. Isso tudo a gente não consegue entender como seria o nosso comportamento. Mas, restando apenas o conhecimento, o que o conhecimento me traz hoje? O que o conhecimento me traz hoje? Que nós vivemos de experiência, certo? Nós vivemos de experiência. Nós somos o quê? Nós somos vasos na mão do Criador, certo? Nós vivemos para nós? Não. Nós temos a sorte de receber algo em troca do fruto que nós produzimos pro Criador, certo? A alegria que nós produzimos, que nós vivenciamos, ela é uma moeda de compensação, certo? Você entrega o fruto ao Criador e é compensação. Sendo a vontade do Criador, eliminando tudo e tendo só o conhecimento adquirido até o presente momento, a gente reconstruía a vida, certo? Utilizaria de toda essa experiência para servir. De nada adianta nessa terra se a gente não servir, certo? Começar, eu não tenho medo, uma coisa eu posso te afirmar, eu não tenho medo de experiências, eu sou uma pessoa obcecada por experiências novas. Independente do que aconteça, eu sou obcecado por experiências novas. Então, eu acho que o tempo ele é muito curto para a gente não experimentar o que é disponível para a gente. Então, recomeço, mudança de local, às vezes eu já não fiz mais sobre essa mudança por medo mesmo. Nós não somos ausentes de medo. Mas recomeçar com todo esse conhecimento era entender que a vida, a gente vem e vão, todos vem e vão. A única coisa que a gente tem que entender é que nós somos vasos na mão do Criador e Ele sabe o que precisa ser feito, Ele tem a sua determinada confiança em nós e que apesar da dor de uma perca, é possível sempre recomeçar. Agora, qual caminho para recomeçar é algo que a gente, se você imaginar, seria ilusório, você não sabe, você não se conhece mediante a situação que você ainda não viveu. Recomeçar a dar uma chance para si mesmo. Sim. Esse aqui é interessante. Posso só ressaltar um negócio? Pode. Quando a gente fala em perder, a primeira sensação que vem na mente é provocada pela emoção do egoísmo, certo? A gente quer que as coisas correspondam a gente, certo? É igual você ter um cônjuge e deixar de viver o momento presente com o cônjuge extremamente, ou com um parceiro, uma namorada, ou qualquer espécie de ser e relacionamento. Você deixa de viver aquele momento presente com intensidade, preocupado com o que vai acontecer no futuro. Com esse si, né? Entendeu? Esse lado egoísta, você começa a deixar de aproveitar muitas coisas de hoje, pensando assim, eu vou perder. Perder o quê? Se você não está vivendo o hoje, o agora. Entendeu? Perder o quê? Você não é dono de nada. Foca no momento presente. O egoísmo, ele deixa a gente... por exemplo, minha mulher não pode fazer isso, fulano não pode fazer aquilo. Por quê? Você não é dono de ninguém. Seja uma pessoa interessante para que aquelas pessoas queiram estar perto de você e não você querer tomar posse disso. Porque não é seu, você não perde aquilo que não é seu. Você aproveita aquilo que está sobre a sua vida naquele momento, que está sobre a sua companhia naquele momento. Então, eu acho que perca, ninguém aqui perde. Na verdade, só passou o tempo daquilo que está sobre a sua administração. Ou seja, que hoje em dia nem mulher a gente administra mais, né? Você pode administrar a sua casa e tentar entrar num assunto aí com a patroa, falar. Esquece aquela onda de que o homem é cabeça. Cabeça é administração, mas não é dono. Homem nenhum é dono de mulher. Homem nenhum é dono de namorada. Mulher nenhum é dono de marido. Nem pai é dono de filho. Pai ensina o filho o caminho. A partir do momento até libertador. Eu acho que os pais sofrem muito querer colocar o filho no caminho do que ele pensa que tem que ser. Você tem que formar para isso, você tem que trabalhar nisso, ou você tem que pensar dessa forma, essa roupa não é boa para você, você está entendendo essas ideias? Isso daí é viver num empecilho de sofrimento destruidor para relacionamento. A gente está aqui administrando, fala assim, você está sentindo bem? O que essa camisa te representa para você? O que você espera do futuro? Como que essa camisa pode fazer dentro da sua mente em relação a isso? Como que essa bermuda pode ser? Então, a gente administrar é uma coisa, agora querer ser dono é uma ilusão e um sofrimento desnecessário. Como você gostaria que as pessoas no futuro se lembrassem do Lúcio Félix?
Isso é interessante, a gente vai tocar no legado, né? O que o legado do Lúcio Félix vai deixar para as pessoas? O que as pessoas vão falar dele futuramente? Olha, aí já é outra questão que eu tento não pensar, porque os últimos momentos de experiência da minha vida até aqui me fez entender a questão seguinte: querer que as pessoas lembrem da gente pode ser provocado pelo ego. Querer que as pessoas engrandeça uma atividade minha é muito egoísta, porque por trás da minha experiência, por trás do que eu acessei, existe o Criador. Então, se falar assim, Lúcio, você tem que falar alguma coisa, porque se as pessoas lembrar que em determinado momento da minha vida eu compreendi que tudo é dele, por ele e para ele, o Criador. O Lúcio, em um determinado momento da vida dele, entregou a sua vida ao Criador. Essa seria uma coisa que me encheria bastante de orgulho, compreender isso, e que em determinado momento eu entendi que tudo aquilo que eu quis demasiadamente foi feridas emocionais, eu quis transparecer sobre as pessoas que me humilharam, sobre as pessoas que desfaziam de mim, e em um determinado momento da minha vida eu reconheci que aquilo ali era tudo ilusão, e que eu entreguei a minha vida a servir, independente do que as pessoas faziam para mim ou não. Isso seria de bastante orgulho viver ou deixar a vida com um legado nesse sentido. Quais são as 3 palavras que melhor descrevem a sua vida? Recomeço, compreensão, servir. Qual foi o momento mais difícil de sua vida e que te trouxe um grande aprendizado? O momento mais difícil da minha vida foi querer sair das drogas e não ver caminho. Desacreditar de que um dia eu poderia ser alguém na vida. Essa aqui é muito boa, né? Qual a pessoa que mais lhe influenciou? A pessoa que mais me influenciou, a pessoa que mais influenciou nos últimos momentos da minha vida, que vem na minha mente toda a vida, até agora, porque foi... A influência é o seguinte, você tem que permitir isso. Ninguém consegue influenciar ninguém se você não se auto-permitir. Mas quando eu busquei, Deus, através da sua misericórdia, permitiu eu ser influenciado pelas palavras do Tiago Brunet. As palavras que Deus colocou na boca dele no período de restauração da minha vida, foi um motivo de maior influência. Te ajudou muito. Muito. Para finalizar, então, deixa eu fazer a última pergunta. Como foi o ponto de virada de sua vida? Em qual momento percebeu que podia fazer mais por si próprio, pelo mundo? Qual foi o momento que virou a chave? Foi um processo difícil? Foi um processo fácil? E como você manteve essa constância? Foi quando eu descobri o que é a real grandeza. A real grandeza, ela não consiste na riqueza, bem aquisitivo, fama, até porque eu também não tive esses extremos para mim poder falar disso. Mas eu vi a real grandeza em milionários, pobres, pessoas intermediárias. Então, a real grandeza, você compreende ela na experiência de Cristo aqui na Terra. O momento que eu compreendi sobre a real grandeza, que é servir, participar de um processo evolutivo, e por qual motivo isso, porque cada um tem suas compreensões, eu tive as minhas. Eu tive um livramento, uma liberdade. Olha para você ver os efeitos. Fiquei livre da dependência da autoaceitação. Fiquei livre da dependência de que isso tem que dar certo para ser feliz. Eu fiquei livre da dependência de tantas coisas nessa vida que prende a nós ao egoísmo. Eu fiquei livre da dependência de você ter que me ouvir. Eu fiquei livre da dependência de meu pai ter que me entender. Eu fiquei livre da dependência de que meu pai deveria fazer da forma que eu achava que deveria ser, minha mãe, meu irmão, qualquer outra pessoa. Para mim, simplesmente,
eu entendi que o único papel e a participação da real grandeza é você poder fazer algo para alguém. E se aquela pessoa não está satisfeita com você e você fez o seu melhor, simplesmente o problema já não é seu, é dela. Então, quando você dá essa viravolta na sua vida e se desprende de tudo que é externo, eu acredito que você atinge um patamar na vida de altíssimo valor para o ser humano. E esse caminho que você percorreu foi um caminho fácil, foi um caminho difícil? Não, foi um caminho igual a maioria, né? Quando eu entrei no desenvolvimento humano, eu tive esse acidente de percurso, porque quando eu entrei no desenvolvimento humano, eu queria o quê? Dinheiro. Não, eu tenho que saber como é que eu faço, porque eu cheguei a pegar 100 salários mínimos no mês e não me sobrar R$7 na carteira, tava errado, aí eu queria dinheiro, achava que tudo. Aí, no percorrer de como se tornar uma pessoa melhor, eu tive o acidente de percurso, que eu chamo isso de acidente de percurso, foi compreender a real grandeza e aquela obsessão, aquela ganância, ela foi ali sanada. Não exatamente, extremamente, porque tudo que você vai fazer, isso aqui é um dinheiro. Eu estive no Amazonas mês passado e falava assim, caramba, eu tenho que juntar uma grana no caixa que me permite fazer aquela viagem de novo o mais rápido possível. Você precisa de dinheiro, precisa para distrair, mas você não pode viver sempre nisso. Então, essas obsessões, elas são até, faz parte, essas ilusões faz parte para nós mover. Mas quando você acessa ali a real grandeza, você desprega disso tudo. Como você mantém essa constância de aprendizagem, de ser próspero, né? É igual comida, né? Não adianta você comer um prato de comida com bastante proteína hoje e ficar 5 dias sem comer. Isso é todo dia. O dia que você muda daquilo que te trouxe até aqui, por exemplo, eu prosperei em 2021. Mas 2021, você plantou 2018, 2019, 2020. E aí, chega 2021, você está colhendo o fruto de 2018, 2019, 2020, mas você deixa de plantar, no 2022 você vai colher problema. Então, a evolução, o processo da compreensão está sempre em fazer um parâmetro, né? um princípio ali, está sempre acessando aquela importância daquilo e o que te trouxe aquela emoção. Certo. Isso aí, então. A gente finaliza por aqui. Pessoal, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar com os amigos. E é isso aí. Grande abraço, galera. Valeu. Falou.